Salve, salve galera! Vamos nessa para mais um conteúdo aqui no canal do Interativo. Futebol é dinâmico, né, gente? Desde ontem para cá, muitas novidades aí em relação ao Vitória. Só que antes de qualquer coisa, eu sou o Reinaldo Oliveira, você que estiver chegando aí, que não foi inscrito ainda, dá essa moral pra gente, curte o nosso vídeo, dá uma hypada aí para que o YouTube ele entenda que o conteúdo é bacana. E claro, Feliz Natal a todos! Que tenhamos um 2026 aí de muita paz, de muita saúde e de muito resultado positivo para o Vitória. Vitória precisa dar uma melhorada, principalmente dentro de campo. Vamos começar falando aí sobre o Eric. O Eric é um jogador que o Vitória tinha interesse desde quando acabou o campeonato, já vinha conversando com o São Paulo, tinha uma dívida com o São Paulo em relação ao Wellington Rato, está englobando tudo, fez uma nova proposta e largou na frente. A proposta que o Vitória fez é por 3 temporadas em relação ao atacante Eric. Acertou com o São Paulo 7 milhões de reais. Já vínhamos falando aí como o futebol é dinâmico. Chegou uma proposta do Coritiba, estava mais próximo do Coritiba do que do Vitória. E aí o Vitória foi lá e aumentou a proposta e parece sim que vai anunciar o jogador nos próximos dias, o atacante Eric. Deixa aí nos comentários o que é que você achou do valor pago. 7 milhões de reais vale a pena? Aproveitando, vou dar até minha opinião, viu? Entendo que sim, porque se você for ao mercado hoje, principalmente mercado brasileiro, que está inflacionado devido às propostas de patrocínio altas, devido às bets, às SAFs, o sarrafo está subindo. E 7 milhões de reais por um atacante de beirada, um dos destaques do Vitória nesta temporada 2025, acho sim que vale a pena. Mas eu quero ouvir você. Deixa aí nos comentários o que é que você achou sobre o jogador Eric. Saiu a notícia, primeiro foi da Gabriele Gomes, lá do GE, né? Ela publicou: presente de Natal para a torcida rubro-negra. Vitória elevou a oferta e encaminhou a compra de Eric do São Paulo. Na mira do Coritiba, atacante de 28 anos deve assinar com Vitória por 3 temporadas pelo valor de 7 milhões de reais. Tá aí a notícia da Gabriele Gomes. Outra negociação que está muito bem encaminhada, Baralhas. O Baralhas, viu? Um dos destaques do Vitória, marcou até o gol salvador na última partida diante do São Paulo, gol da permanência do Vitória. O Vitória estava negociando já há um tempo com o Atlético Goianiense, a pedida era alta, eu já cheguei até a comentar sobre isso aqui, 10 milhões de reais pelo jogador Baralhas. Vitória fez uma nova proposta e deu tudo certo, tá muito bem encaminhado, tá? 6 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos do jogador Baralhas, que também deve assinar um contrato de 2, 3 anos. Vamos aguardar a diretoria divulgar. A informação saiu lá no Arena Rubro-Negra, né, do meu amigo Ítalo, do meu amigo Marcelo Góes. O Vitória avançou aí nas tratativas e encaminhou a permanência do volante Baralhas nesta temporada, destaque, né, para a temporada 2026. O clube rubro-negro chegou a um acordo com o Atlético Goianiense para a aquisição de 50% dos direitos econômicos do jogador pelo valor de 6 milhões de reais. Foi aquilo que eu disse. A proposta era 10 milhões, se eu não me engano, por 100% dos direitos, ou 70%, que era o que o Atlético Goianiense tinha direito. Não sabemos ao certo aí. Mas, de fato, o Vitória diminuiu a porcentagem, mas conseguiu também diminuir o valor. E 6 milhões, já vou dar minha opinião, acho sim que vale a pena, porque esbarra naquele mesmo quesito do Eric. Você vai ao mercado brasileiro, mercado inflacionado, você pode ir no mercado sul-americano, mas no mercado brasileiro, o mercado está inflacionado e é muito difícil você encontrar um jogador que já tenha encaixado, já tenha mostrado o seu valor, e é o caso do jogador Baralhas por esse valor de 6 milhões de reais. Achei sim que vale a pena, mas deixa nos comentários o que é que você achou desta renovação do jogador Baralhas, ficando no Vitória 2 a 3 anos. Vamos aguardar a divulgação oficial do time, da diretoria rubro-negra. Sobre o jogador Lucas Alter, gente, o Lucas Alter, né? O Lucas Alter,
ele tá com um negócio meio difícil, a situação do Lucas Alter tá meio complicada. O jogador tem uma proposta dos Estados Unidos, Vitória ainda não desistiu do jogador, a proposta dos Estados Unidos é muito boa para ele vai ganhar cerca de 800 a 850 mil reais, um contrato melhor, luvas, premiação, né? Porém, o Vitória tá tentando ainda. O que é que tá no contrato do Lucas Alter para ele permanecer? É o valor dos outros 8 milhões 250 mil reais. O Vitória já se prontificou a pagar, já acertou com o Botafogo, inclusive, o pagamento da primeira parcela para abril de 2026, mas o que está pegando é que ele pediu um salário ao Vitória de 600 mil reais e mais uma luva gorda. Luva é aquele bônus do jogador assinar com o seu clube para as próximas temporadas. Então a luva foi gorda. Escreve nos comentários aí se vale a pena você fazer todo esse esforço. Volto a dizer, pelo zagueiro eu não faria esse esforço. Tá? Eu faria do Baralhas, faria do Eric, mas do Lucas Alter, é minha opinião, eu não faria. Se você for botar na ponta do lápis, é 6 milhões o Baralhas, 7 milhões por Eric, só aí já são 13 milhões e outras situações também que vão acontecer aí no decorrer das próximas semanas. Valeria a pena fazer essa loucura? Deixa nos comentários aí. A notícia tá aqui, inclusive lá do Futeboleiros, lá no X, emprestado pelo Botafogo. Lucas Alter não deve permanecer no Vitória. Apesar do clube baiano ter acertado os valores com o Botafogo por cerca de 8 milhões 250 mil reais, o Vitória não chegou a um acordo financeiro com o jogador, que pede um salário na casa de 600 mil e um contrato de 3 anos com valor de luvas consideradas bem altas pela diretoria do Vitória. A valorização se dá ao interesse do mercado estrangeiro. O mercado estrangeiro, como eu já adiantei, é lá dos Estados Unidos, onde ele vai receber um salário beirando a 800, 850 mil. Por isso que eu estou perguntando ao torcedor, vale a pena esse esforço? Deixa aí nos comentários. Sobre o Jamerson, outra renovação aí encaminhada, né? O jogador, ele que sofreu uma lesão de rompimento de todos os ligamentos do tornozelo no jogo diante do Cruzeiro aqui no Barradão, um jogo muito chuvoso. O Eduardo, inclusive aí, essa foto aí, ó, eu acho que essa foto aí foi no momento que o Eduardo lesionou o Jamerson. O Eduardo terminou lesionando o Jamerson, não foi proposital, o gramado escorregadio, muita chuva, o pé ficou travado ali no gramado. Aí o Eduardo terminou pegando e atingindo e rompeu os ligamentos do tornozelo do Jamerson. Ele está se recuperando. Lembrando que o jogador só pode deixar o Vitória quando ele estiver 100% recuperado. Só que o Vitória se adiantou, renovou até o final de 2026. Deixa nos comentários se valeria a pena a renovação do jogador Jamerson. Vou dar minha opinião, viu? A depender do valor, é uma renovação de reempréstimo, acho sim. E vale a pena, que pelo menos é um reempréstimo. A gente não sabe se houve uma compra em definitivo da equipe rubro-negra. Sobre o Ramon, tá difícil, tá incerto. Vitória tá tentando a renovação do Ramon, um dos destaques nessa temporada 2025, principalmente nessa reta final, desde a chegada do Jair Ventura. Vitória está tentando, porém, o treinador do Internacional chegou até uma informação de que o treinador do Inter o Pesolano, iria observar o Ramon. Depois chega uma nova informação, eu confio mais nessa última, tá? De que o Inter não deve aproveitar o jogador Ramon nessa temporada 2026, o que torna ainda mais fácil a permanência do atleta no Vitória. Não sei se reempréstimo ou se o Vitória vai ter que ter bala na agulha para trazer o jogador Ramon. Sobre a notícia tá aqui, tá, o Ramon. O QG do Inter, ao contrário do que repercutiu nesses últimos dias, o lateral esquerdo Ramon, ele não deve ser aproveitado pelo Internacional em 2026. O Colorado debate aí com o Vitória sobre a possibilidade de renovação de empréstimo, mas ainda não há nada concretizado. O Inter deve voltar ao mercado
Isso porque o jogador Bernabei, que eles falaram aí, né, que pode ter uma saída do Bernabei, ou até ser reserva do Bernabei, caso o Bernabei permaneça, porque o Bernabei recebeu uma proposta bem vantajosa lá do River Plate, da Argentina, e pode estar deixando o Inter. Se deixar o Inter, Ramon pode retornar para lá, ou caso contrário, o Inter vai atrás de 2 laterais e mantém o Ramon no Vitória. Vamos aguardar, mas de fato o jogador parece que não vai ser aproveitado, o que torna mais fácil a permanência dele aqui na equipe rubro-negra. O Vitória, gente, através da sua assessoria, eles divulgaram ontem uma lista de jogadores da base que jogarão o Campeonato Baiano. E dentre eles tá esse cara aí, ó, o jogador Maicon Jesus. Ele que veio por empréstimo do Atlético Mineiro, ele tem contrato com o Atlético Mineiro ainda por mais 2 temporadas, e ele veio por empréstimo até o final desse ano. Não entendi muito bem essa negociação aí. Houve a compra do Vitória? Houve o reempréstimo do Atlético? Vamos aguardar depois, né? A diretoria deve se pronunciar em relação ao Maicon Jesus, mas de fato é que a assessoria do clube divulgou o nome dos jogadores que vão atuar no Campeonato Baiano, daqui a pouquinho eu trago aí para vocês, e tem o nome do Maicon Jesus, jogador de 20 anos de idade, lateral esquerdo. Eu não vou dizer que foi destaque na temporada, não, porque não foi. Era reserva do Jamerson, depois era reserva do jogador Ramon, nunca se firmou ali como titular. Valeria a pena mantê-lo? Tem que ver as circunstâncias. Houve compra? Qual foi o valor da compra? A gente não sabe ainda, mas de fato, tá aí o Maicon Jesus, vai jogar o Campeonato Baiano. Informação, inclusive, lá do Rodrigo Abreu, ele disse, segundo informações do jornalista Lucas Rossafa, o Galo ele vai avaliar e integrar ao time profissional o lateral esquerdo Maicon Jesus, de 20 anos. O jogador tem vínculo com o clube, foi o que eu já adiantei, de mais 2 temporadas, até dezembro de 27, e estava emprestado ao Vitória durante toda a Série A. Porém, esqueça, tá, Rodrigo? Esqueça também, tá, Lucas? Lucas é um grande profissional, tá, gente? Lá de Minas Gerais, e ele tem credibilidade, inclusive, mas esqueça, tá? O Vitória já divulgou que ele vai jogar o Campeonato Baiano. Não sei se o acerto foi só pelo Campeonato Baiano ou se foi até o final do ano que vem. É o que eu estou dizendo. Vamos aguardar a diretoria se pronunciar em relação ao Maicon Jesus. Falando da base do Vitória, a assessoria divulgou ontem os jogadores, né, que vão jogar o Campeonato Baiano. Muita gente não conhece muitos desses aí. Eu vou tentar atualizar vocês, pelo menos de alguns, eu conheço todos aí, tá? Eu acompanho todos aí. E eu gostei de alguns nomes, principalmente José Breno, mas a gente vai falar sobre isso. Os goleiros, a assessoria divulgou que os goleiros que vão jogar o Campeonato Baiano é o Yuri Sena, ele que estava emprestado ao CSA nessa temporada 2025, retorna ao clube, chegou até a figurar no banco de reservas em algumas partidas, isso porque Lucas Arcanjo está lesionado, se recuperando ainda de uma LCM, né, ligamento colateral medial, só deve retornar lá para março e abril. Você tem o Davi Barbosa, que também está lesionado com uma lesão na região do quadril, o jogador passou por cirurgia, também vai demorar um pouquinho para voltar. E o Filteman, ainda tem o Filteman. A Vitória tem muitos goleiros hoje, tá, gente? O Filteman, ele também está lesionado, lesão na região da clavícula, ali na região do ombro, também passou por cirurgia. É outro que vai demorar um pouquinho de voltar. Então você tem o Yuri Sena, que está voltando aí, voltou de empréstimo esse ano lá do CSA, e o Ezequiel. O Ezequiel, para quem não conhece, ele é o goleiro titular do time sub-20. O goleiro Ezequiel aí vai fazer parte, já vinha treinando já com Itamar Ferreira, já vinha treinando com o Paulo Mussi e agora vai fazer parte do time do Campeonato Baiano. Laterais, Paulo é o Paulo Roberto, tá? Que esse ano começou alguns jogos até como titular, Internacional de Porto Alegre, Atlético Mineiro, e agora pode ter até uma chance maior. Quero ver mais do Paulo Roberto, jogador de muita força física, apesar da idade. Muito jovem ainda. E o Felipe Vieira. Reinaldo, quem é o Felipe Vieira? Ele era do Vitória
lá em 2023. 2023, exato. Ele era do Vitória em 2023, teve uma lesão de LCA, ligamento cruzado anterior no joelho, passou por cirurgia, foi emprestado a Chapecoense quando voltou da cirurgia, teve uma nova lesão, coitado, né, velho, do Felipe Vieira. Uma nova LCA, já se recuperou, já jogou aí a Série B pela Chapecoense que subiu para a Série A do Campeonato Brasileiro. E o jogador está de volta, ele estava emprestado essas duas últimas temporadas da Chapecoense, está de volta e vai jogar o Campeonato Baiano. Para mim ainda é uma incógnita, tá? A relação aí do jogador Felipe Vieira. E pode colocar também o Maicon Jesus. Esqueci de citar o Maicon Jesus, mas o Maicon Jesus também está na lista que foi divulgado pela assessoria do clube. Então é Paulo Roberto, Felipe Vieira e o Maicon Jesus para jogar o Campeonato Baiano. Os zagueiros, Cauã, é o Cauã, né, que também teve uma lesão de rompimento dos tornozelos, já voltou, já tá ok, já tá treinando, já treinou inclusive nessa reta final com o grupo principal, e o Edenilson. Ah, Rei, mas o Edenilson, ele não é volante? Ele é volante, gente, mas ele atua também como zagueiro. Atuou inclusive numa Copa São Paulo Futebol Júnior, jogando como zagueiro. E o Vitória o divulgou como zagueiro aí, o Edenilson. Os meio-campistas, José Breno, gostei, tá? José Breno fez uma boa Série B pela equipe do Londrina, já vinha jogando nos profissionais em 2024 no Vitória, jogou aquele jogo contra o Palmeiras, lá no Allianz Parque, que o Vitória venceu de 2-0. O jogador, inclusive, roubou a bola para o segundo gol do Vitória, o José Breno, mas naquele jogo ele acabou sendo expulso, né? Ele deu uma pegada firme ali no jogador Flaco Lopes, e acabou sendo expulso. E dali não teve mais chance, acabou sendo emprestado ao Londrina. E um dos destaques, tá? Da Série B, jogando pelo Londrina. O Wendel é aquele jogador que botaram na fogueira. Já falei sobre isso aqui no canal. Botaram ele numa fogueira do tamanho do mundo. O menino nunca tinha jogado nos profissionais, botaram ele para jogar contra o Flamengo no Maracanã. E foi aquele jogo fatídico dos 8-0 para a equipe do Flamengo. Ele não vinha jogando mais, porque depois daquele jogo o escantearam, né? Não, acho que deram uma preservada no garoto, e agora o garoto vai ter a chance de mostrar novamente seu futebol, jogando o Campeonato Baiano. Lohan vem se destacando aí no time sub-20, um meia muito bom de bola, tá? Espero que ele tenha sequência e gostei do Pablo. Pablo, mais uma vez aí de volta ao Vitória, estava emprestado ao Guarani, fez até bons jogos com a equipe do Guarani, mas tá aí o Pablo de volta. Quero ver jogar mais. Tá? Os atacantes. Felipe Cardoso não teve muita chance esse ano. Veio do Atlético Goianiense. Destacou. Atlético Goianiense não. Atlético de Alagoinhas. Se destacou no Campeonato Baiano desse ano de 25. Marcou até bonitos gols. Marcou um gol contra o Bahia, jogando pelo Atlético de Alagoinhas. Na Fonte Nova, botando num ângulo de fora da área. Marcou um gol bonito também contra a Juazeirense. O jogador tá aí, ó. Tá na lista de que vai jogar o Campeonato Baiano. Felipe Cardoso ainda tem 3 anos de contrato com o Vitória. Luiz Miguel, voltando lá do Botafogo da Paraíba, depois foi emprestado a Chapecoense, não teve muita chance na Chapecoense, mas vai jogar o Campeonato Baiano. Gosto do perfil do Luiz Miguel, jogador que não se intimida, que parte para cima. Quero ver jogar de novo no Vitória, né? Vamos ver se ele vai ter uma sequência, e assim como esses demais aí que eu falei. E o Lauan, que estava emprestado ao Confiança lá de Sergipe, retornou ao Vitória, teve um empréstimo encaminhado com o Jacuipense, mas deu para trás. O jogador vai permanecer no Vitória e vai jogar o Campeonato Baiano. Na foto aí que você está vendo, um é o Luiz Miguel, que é o primeiro da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, né? Luiz Miguel, Lauan no meio e o José Breno na ponta. Esses são os 3 que estão retornando aí ao Vitória e podem fazer parte do grupo principal para a próxima temporada. Faltou o nome de alguns jogadores, mas eu acho que eles vão estar disputando a Copa São Paulo de Futebol Júnior, zagueiro Luiz Fabiano, que veio do Palmeiras, volante Alcélio, que veio do Flamengo, o meia Alejandro Almaraz. Eu vi até uns vídeos do time sub-20 se preparando para a Copinha e tinha lá o Alejandro Almaraz, jogador argentino emprestado lá do Nueva Chicago. E eu cheguei até a comentar aqui nas minhas lives, nos meus conteúdos, de que se eu sou o Vitória,
antes de botar o jogador em campo no time principal, já que ele é um jogador muito jovem, tem apenas 18 anos de idade, eu compraria, renovaria, faria qualquer coisa. Não botava ele sem antes fazer um acerto maior, porque é um jogador interessante. Quem assistiu aí a Copa do Nordeste Sub-20, o Campeonato Baiano Sub-20, sabe do que eu estou falando. É um jogador que tem qualidade. Caso o Vitória coloque para jogar, faça um acerto antes, compra logo. Isso porque o Vitória tem a preferência da compra e deve exercer pela qualidade dos jogadores. Só precisa melhorar um pouquinho o porte físico. Vamos ver ele na Copinha, como é que ele vai se desempenhar. Lembrando que a Copinha vai começar agora no início de janeiro e aqui no canal a gente vai dar uma ênfase também à Copa São Paulo de Futebol Júnior. Outros nomes que poderia estar na lista é o Iaguinho, meia, não está na lista, deve jogar a Copinha. Tem o jogador Faísca, atacante, deve jogar a Copinha. Outro jogador também é o Marcos Vinícius, atacante, deve também jogar a Copinha. Enfim, o Vitória tem alguns jogadores interessantes para quando retornarem lá da Copinha para fazer parte do Campeonato Baiano, quem sabe do grupo principal. Mas vamos aguardar. E eu espero que 2026, com a dificuldade que o Vitória vem encontrando no mercado, ele utilize mais a base. Deixa nos comentários aí o que é que você achou dessa lista divulgada pela equipe do Vitória. E falando em Campeonato Baiano, o treinador será Rodrigo Chagas. O Vitória vai fazer a sua estreia no dia 10 de janeiro, num sábado, às 16 horas. Esse jogo será no Barradão. E o torcedor Vitória vai estrear no Campeonato Baiano já no dia 10 de janeiro, no Barradão. E o Bavi já está marcado para uma quarta-feira. Não, uma quarta-feira não, acho que é um sábado ou um domingo. Eu vou até ver direitinho a tabela. Vai ser no dia 25. Dia 25 vai começar aí, vai ter o primeiro Bavi da temporada. Deve ser quarta, né? Acho que é quarta, sim. Quarta não, acho que é domingo. Acho que é domingo. Isso porque dia 28 é uma quarta e é Vitória e Remo na estreia do Campeonato Brasileiro para o Vitória largar bem. Então quarta-feira é Vitória e Remo, então provavelmente domingo é o grande Bavi do Campeonato Baiano. Aí vem a questão, vai usar o time principal? Vai usar o time reserva? Já que você vai ter a estreia 3 dias depois. Eu priorizaria nesse início o Campeonato Brasileiro. Vitória e Remo é mais importante. Jogo no Barradão, estreia do Vitória no Campeonato Brasileiro. Valeu, meus amigos. Obrigado a todos. Você que chegou até aqui, gostou do conteúdo, dá aquela curtida legal, se inscreve aí quem não for inscrito e vamos nessa. Amanhã tem um conteúdo especial aqui, viu? Vamos tratar de assuntos relacionados à parte desportiva do Vitória nesta temporada 2025. Valeu? Aquele abraço. Fui.